Bom dia, irmãos. Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez. Apesar de todas as lutas e das dificuldades, nós nos reunimos mais uma vez. Um dia lindo, céu aberto, sol forte, apesar do frio, mas diminuiu, graças a Deus. Deus é muito bom, Deus tem cuidado das nossas vidas. Nada como um dia após o outro e a presença do nosso Deus cuidando, zelando por cada um de nós. Eu quero convidar você nesse instante, antes de quaisquer outros atos deste culto, porque isso é um culto, meu irmão. Embora você esteja aí na cozinha, lavando a louça, fazendo café, pode parar, hein? Pode parar. Deixa a comida para depois. O nosso desafio, quando nós estamos em casa, é nos concentrarmos, mantermos o nosso foco. Mas eu quero lembrar você, quero desafiar você que você é desafiado a estar na presença de Deus. Se você colocou para assistir na televisão junto com seus familiares, se juntem. Se você está com seu celular, você vai assistir no seu quarto, fique em silêncio agora. Vamos orar a Deus para que Deus nos ajude em tudo isso e receba o nosso culto, o nosso louvor e a nossa adoração, tá bom? Abaixa a tua cabeça nesse instante, fecha os teus olhos, para que a gente possa confessar a Deus o nosso pecado, a nossa iniquidade, pedir perdão, e com certeza Ele, no nome de Jesus, Ele nos perdoa, e aí permite estarmos na presença dEle. Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Deus bendito, no nome santo de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor nesse instante. Em primeiro lugar, ó Deus, nós queremos confessar a Ti o nosso pecado, confessar a Ti a nossa iniquidade, confessar a Ti aquilo que fizemos ou deixamos de fazer, ó Deus, e tenha entristecido o Teu Santo Espírito. Perdoa-nos, ó Deus. Nós clamamos pela obra de Cristo na cruz, pela morte e ressurreição dEle, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, que um dia nos alcançou, ó Deus. Perdoa o nosso pecado e permita entrarmos na Tua presença. Permita estarmos na Tua casa nesse instante. Permita-nos louvarmos e adorarmos o Teu nome, ó Deus, aonde quer que estejamos neste instante, ó Pai. Esparramados por Campinas, por São Paulo, pelo Brasil, pelo mundo, ó Pai. Permita-nos nesse instante rendermos a Ti todo louvor, toda honra, toda glória e toda adoração, ó Pai. E em resposta, a Deus, a essa Tua obra mesmo, ó Deus, venha e fala conosco através do Teu servo nessa manhã. Que a Tua palavra, Deus, toque a nossa mente e o nosso coração. Que ela alcance a nossa realidade, aonde quer que estejamos, ó Pai. E que a Tua palavra mude a nossa vida. Mude o nosso comportamento, mude o nosso pensamento, ó Pai. Tem misericórdia deste povo, ó Pai, com as suas lutas, com as suas dificuldades, com as suas dores, com as suas enfermidades, ó Pai. Mas tem misericórdia de maneira muito especial, ó Pai, daqueles que se encontram longe do Senhor. Que o Senhor os alcance, que o Senhor os toque pela Tua graça, que o Senhor os toque pela Tua misericórdia, e que eles entendam que só há salvação, só há transformação, só há vida através e em Cristo Jesus. Ajuda-nos como igreja a sermos este instrumento, a anunciar a Deus essa realidade, essa verdade. Nós oramos, ó Pai, agradecidos, colocando nas Tuas mãos os nossos instrumentos, ó Pai, pois nós dependemos hoje da internet, dos equipamentos, não apenas o da igreja, ó Pai, mas de cada irmão, de cada família, ó Pai. Que esta manhã seja, de fato, na Tua presença, que possamos experimentar o Teu santo e poderoso Espírito na vida de cada um de nós. É a nossa oração no nome poderoso de Jesus. Amém.
Irmãos, o nosso desafio continua e eu quero falar de um deles. O Tiago vai colocar embaixo o nosso WhatsApp, vai colocar os nossos horários das nossas lives. Mas o nosso desafio, o seu desafio, o meu desafio, meu irmão, é clicar nesses botõezinhos que tem aí. Aliás, nem tem mais botão, né? Porque é tudo uma tela só, né? Mas você compartilhar isso, para que a mensagem de hoje, o culto de hoje, ela alcance o teu amigo, a tua família. Se você não compartilhar, você vai participar, e amém por isso, pela tua participação. Mas mais ninguém vai participar, dos seus amigos, dos seus familiares. Então, é seu desafio, nesse instante, clicar, compartilhe, para que esta live, este culto, chegue aonde precisa chegar, ó Deus. Ajude-se, ajude. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, porque é uma nova realidade para mim, tá? Mas se nós não nos esforçarmos, e quem assistiu ontem a live dos casais, né, vai lembrar de uma palavra do pastor Gerson, que ele se esforça para que as mudanças aconteçam, né? Ele se esforça. E em tudo na vida, se nós não nos esforçarmos para que essas mudanças de contexto onde nós estamos vivendo hoje se tornem rotina, se tornem hábito, não vai acontecer, meu irmão. Não vai acontecer, minha irmã, meu amigo, não vai acontecer. Então, eu quero pedir o seu esforço para que você possa compartilhar esta live, tá bom? Eu quero ler um texto com você, e agora nós vamos fazer aquela mudança de câmera. Olha só que chique, né? Peguei você ou você conseguiu, Tiago? Então, esse texto, ele se encontra lá na carta aos Hebreus, tá bom? Carta aos Hebreus, capítulo 11, e diz o seguinte, versos 1, 2 e 3, tá bom? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Olha que maravilha, meu irmão de texto. Pela fé, nós entendemos que foi a palavra de Deus que formou o universo. De modo, olha só o que o autor ele coloca, hein? De modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Isso é fantástico, fantástico. E é só pela fé que, de fato, nós entendemos isso. Se alguém precisa de fé, peça a Deus que dá com liberalidade, à vontade. Que Deus aumente a nossa fé. Que Deus aumente a fé da igreja naquele que é o Senhor, Criador de todas as coisas e o nosso Salvador. Nessa manhã, irmãos, nós temos aqui alguém que cresceu no meio da igreja, né? Eu sei que o pessoal fez uma arte, né? Eu esqueço o nome daquele convite que a gente faz pela internet aí. Na minha época era panfleto, né? Que a gente entregava, deixava no balcão da padaria, tudo, pregava nos postes, né? Mas hoje, em tempo de internet, né? E o pessoal da comunicação da nossa igreja capricha, viu, gente? A gente até parece mais bonito nesses negócios que eles fazem aí, né? Então, hoje nós vamos ter agora pela manhã o Bruno Kaneski, né? Quanta história do Bruno Kaneski a gente tem para contar, quanta história a gente tem para contar do hoje pastor Bruno. Então, eu quero passar a palavra para o pastor Bruno nessa manhã. Ele irá ministrar a mensagem agora no nosso culto e depois ele participará conosco também da aula da escola dominical. Meu irmão Bruno, que Deus te abençoe, que Deus te use, que o Senhor fale através de você nessa manhã. É agora com você, Bruno. Você só solta o seu microfone agora aí, que agora nós vamos começar. Deus te abençoe e é com você agora, Bruno. Bom dia, irmãos. Bom dia, igreja.
Eu fico muito agradecido pelas palavras. Eu sou muito grato a Deus pela IPI do Parque Itajaí, uma igreja que me deu tudo que eu tenho, né? Eu costumo brincar que ela me deu o principal, que é o Evangelho e os ensinamentos de Cristo, e depois também me deu a minha esposa, a tampa da minha panela. Então, tudo que eu tenho, eu sou grato a esta igreja que participou ativamente de toda a minha formação, de tudo que eu sou. Então, eu quero deixar aqui a minha gratidão a todos do conselho e desta igreja. Eu quero compartilhar com vocês hoje, irmãos, um texto que se encontra no livro de Tiago. Tiago, capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 4. Não é esse Tiago que está aqui conosco nos ajudando, mas é um outro Tiago, e eu espero que Deus, através do seu Santo Espírito, fale ao nosso coração, nos instrua e possa fortalecer o nosso coração nessa manhã. Tiago, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 4. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, tá? E o texto ele diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Vamos orar? Senhor Deus, esta é a sua palavra, Pai. Palavra esta que muda o coração do homem, que nos transforma, que nos instrui. E o meu pedido esta manhã, que o teu Espírito Santo, Pai, possa tocar o coração de cada ouvinte, Pai, aonde quer que esteja, Pai, que eles possam ser impactados pela tua palavra, Pai. Que essa palavra possa trazer conforto, paz e esperança diante de tantas provações que temos enfrentado. Oramos gratos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu quero falar um pouco de quem é este Tiago que nós acabamos de ler. Note que ele se apresenta de uma maneira muito humilde. Ele se apresenta como Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Mas, na verdade, este Tiago é um dos irmãos de Cristo, ou seja, filho de Maria e filho de José. João nos fala que este Tiago, durante o ministério de Cristo, foi um cético. Não acreditava que o seu irmão, que cresceu com ele, que viveram na mesma casa, era o Messias enviado por Deus, que salvaria todos os pecadores. Mas o apóstolo Paulo diz que a conversão deste Tiago acontece quando Cristo, depois de morto e ressuscitado,
se apresenta de modo agora ressurreto. Tiago, então, que tinha visto esse irmão de modo físico, agora vê que o seu irmão de sangue é de fato o Cristo, o Messias, o ungido do Senhor. E esse Tiago, então, a Bíblia nos mostra que ele se torna o líder da igreja em Jerusalém. Lá em Atos 15, a gente vê que tem um concílio de Jerusalém e que Tiago é um líder tão respeitado agora que diz lá que ele vai dar a palavra final. E apesar de todo essa breve biografia dele, veja como que ele se apresenta para os seus leitores. Ele não se apresenta como Tiago, o irmão de Cristo. Tiago, o grande líder da igreja de Cristo em Jerusalém. Não, ele se apresenta apenas como Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago entende, Tiago compreende que quando nós nos tornamos igreja, quando nós somos corpo de Cristo, nós não somos maiores, nós não somos mais do que alguém. Estamos todos no mesmo patamar, o patamar de sermos servos de Cristo. E é esse Tiago que está aqui escrevendo para uma igreja, diferentemente do apóstolo Paulo, que escreve para igrejas locais, para regiões específicas, como Galácia, Filipos, Corinto. Tiago, como diz aqui, ele está escrevendo para uma igreja que está na diáspora, ou seja, que está espalhada. E é uma igreja que está espalhada, que está fora de Jerusalém agora, não por um motivo qualquer, do tipo assim, eu vou sair de Jerusalém, eu vou tentar a minha vida fora daqui, mas é uma igreja que está espalhada, porque ela está sendo perseguida. E não é uma perseguição de palavras ou de xingamentos, mas é uma perseguição de morte, como acontece, por exemplo, com Estevão, como relatado no livro de Atos. É uma igreja que precisou abandonar tudo, sair da sua casa, deixar o seu ganha-pão, abandonar tudo o que tinha pela fé em Cristo. Então note que nessa época eles estão vivendo uma grande e terrível perseguição. E Tiago, na sua carta, tem a característica de apresentar um evangelho prático. Ele vai ensinar esses cristãos que o evangelho precisa ser não apenas de palavras, mas o evangelho é algo prático na vida do cristão. E note que ele começa essa carta de maneira muito óbvia. Ele quer mostrar para os seus leitores que, por incrível que pareça, por mais que as circunstâncias não mostrem, tem benefícios
diante das provações que Deus permite acontecer com seu povo e com sua igreja. O fato de termos uma fé viva em Cristo não nos torna imune de passarmos por provações e por luta. E Tiago deixa muito claro isso na sua carta, que as provações são oriundas de Deus, mas as tentações não vêm de Deus, vêm do nosso inimigo, que é Satanás. E o que Tiago ele começa então aqui, meus irmãos, ensinando essa igreja? Ele diz assim: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o fato de passarem por provações. Eu fico pensando comigo no ministério pastoral, é muito comum isso, alguém te liga e fala: pastor, o senhor pode vir em casa, vir me aconselhar, a minha família, nós estamos enfrentando uma grande provação. E eu fico pensando comigo, pastor Gerson e o pastor Itamar chegam então na casa de alguém, de uma família, e tem alguém ali esperando uma palavra de conforto, de ânimo, de esperança, mas eles chegam aqui e dizem assim: meus irmãos, fiquem alegres por isso que está acontecendo com vocês. Isso soa muito estranho. Isso surge de uma maneira muito complexa de se entender. Mas o fato é que Tiago está nos ensinando é que nas provações, muitas vezes, nós mostramos quem nós somos diante de Deus. Isso nos remete um pouco à história de Jó. A história de Jó mostra um pouco isso, naquele diálogo em que há entre Deus e Satanás, onde a grande questão é: Jó, ele é fiel pelo que ele tem. Lógico que ele te ama. Agora, tira dele tudo que ele tem, se ele não vai ele te abandonar. E muitas vezes, meus irmãos, quando a gente passa por momentos de provações, a nossa alegria vai embora. A gente passa a ser um murmurador, um reclamador. Assim, a gente questiona Deus, mas a gente não entende o que Deus está fazendo em nós através das provações que Ele nos permite enfrentar. Eu posso afirmar aqui, meus irmãos, está aí o pastor Itamar e o pastor Gerson, que me conhecem há muito tempo, que foram as provações da vida que me moldaram e que me tornaram um pouco melhor. E é isso que Tiago está ensinando a sua igreja. Então, irmãos, quando a provação ela chegar, quando a provação ela vier, lembre-se, ela foi permitida por Deus. E durante esse tempo de provação, não fique resmungando, reclamando, questionando a Deus. Apenas confie, apenas tenha fé, apenas lembre-se que Deus continua e Ele sempre esteve no controle de todas as coisas. E aí, o texto nos diz esse passarem por várias provações. Essa palavrinha várias, ela tem um sentido de ser
algo como multicores, de várias cores. O que isso mostra? Que as provações que nós enfrentamos, poderíamos dizer que elas existem em vários níveis de categoria. Tem provações que é aquela cor horrível, né? Que é aquela tempestade que fecha a vida, que você não vê como passar, mas ela passa. O texto diz que elas são passageiras, elas passam, elas acontecem, ficam um tempo, mas elas vão embora. Eu me lembro que no ano passado, eu e a Priscila, estávamos na praia, e no domingo cedo a gente tinha que estar aqui na igreja. E aí a gente decidiu vir embora à noite, no sábado à noite, para não ter nenhum risco. E, gente, no meio da serra, nós enfrentamos uma cerração, mas uma cerração, a tal ponto que nós quase que paramos no meio do caminho, porque a gente não via 1 metro à frente do carro. Mas uma coisa que a Priscila ia ali me dizendo, amor, continua, que vai passar. E a gente foi indo ali, devagar, e uma hora, de fato, ela acabou. E assim são as provações da nossa vida. Elas passam, elas têm um tempo, elas são passageiras. E no verso 3, olha o que ela diz. Sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Meus irmãos, pode ser que você não note isso, ou que nunca tenha notado isso, mas foram as provações que te tornaram maduro, que te tornaram forte em Cristo. Lembre-se que o ouro precisa ser depurado pelo fogo. E assim também somos nós. É a provação que nos torna perseverantes, que traz aqui uma ideia de uma fé inabalável. E isso faz todo sentido com aquele povo que está sofrendo com as perseguições. Essa provação vai torná-los fortes e ainda mais maduros em Deus. Eu creio que de cada um aqui, ele poderia afirmar que são nos momentos de adversidade, de angústia, de provação, que a gente tende a ter um joelho mais dobrado diante de Deus. Porque quando as coisas vão bem, quando tudo vai bem, a gente tem uma tendência a esquecer de Deus. E eu fico me imaginando a pedagogia de Deus, o modo como que Deus nos capacita e nos fortalece. Ele pensa, ora, essa pessoa talvez ela precisa agora ser moldada, ser depurada. E é nestes momentos que nós temos que entender que é Deus agindo em nossas vidas. Meus irmãos, quando você enfrentar as provações, eu já vi muita gente que faz isso. O meu pai, que a maioria aqui conhece, tem muito isso. Tudo o que acontece de ruim, ele fala o seguinte. Meu pai tem uma fé assim, muito incrível. Ele fala assim, não, Bruno, isso que está acontecendo, tem que orar, porque é o diabo agindo, Bruno. Mas Tiago nos traz uma nova perspectiva, irmãos.
E ele deixa claro isso na carta dele. As provações vêm de Deus, as tentações não. Então, quando estiver nos momentos de provação, lembre-se, Deus está trabalhando na sua vida. Deus está tornando a sua fé mais inabalável, mais forte, mais perseverante. O Itamar, no começo do culto, aqui leu aí, né? Que Deus nos dá a fé, né? E é assim, como que a gente acha que nós somos capacitados na fé? Nós somos capacitados através de momentos de provação. É nesses momentos que Deus nos molda, nos lapida e nos faz de alguém produzido por Ele. E o último versículo aqui, irmãos, ele diz assim: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Logicamente que quando o Tiago está trabalhando esse termo perfeito, ele não quer dizer que de fato nós somos alguém que não erramos mais, que não temos nenhum tipo de pecado mais. Pelo contrário, ele está trabalhando nessa ótica de que tudo isso que Deus faz visa uma ação completa no final. Lembra quando o apóstolo Paulo diz que aquele que começou a boa obra, Deus, ele inicia uma obra em nós que só vai terminar quando nós estivermos no céu, com o nosso corpo, então, incorruptível. E isso que Deus está sempre trabalhando em nós, visa ter uma ação completa. Sabe quando a gente ora a Deus e diz assim: Deus, eu quero ter uma fé melhor. Deus, eu quero ser um crente melhor. Meus irmãos, se a gente fosse pegar como exemplo, qual igreja que nos ensina muito? É a igreja primitiva. Esses homens e mulheres, eles iam para o Coliseu, ser comido pelas feras. E sabe como que eles iam? Não iam xingando, reclamando ou murmurando. Os historiadores contam que eles iam louvando a Deus, adorando a Deus, e os de fora não compreendiam como que aquele povo que era martirizado, comido pelas feras, eles adoravam a Deus no meio da morte deles. Mas é que eles estavam sendo moldados por Deus, eles estavam tendo assim, uma perseverança tal que é somente o Espírito Santo que produz, nada mais faltava neles, eles estavam sendo lapidados. E isso, irmãos, deve nos dar um grande ensinamento, irmãos. Se a gente pudesse hoje se comunicar com esses irmãos para que eles nos ensinassem. Porque muitas vezes, coisas tão minúsculas, pequenas que acontecem conosco, a gente reclama. Tudo a gente murmura. Mas o que Tiago quer ensinar para esta igreja é que tudo que está acontecendo é uma ação de Deus em nós, é Deus trabalhando em nós para que a gente seja perfeito e íntegro no dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses dois termos aqui, perfeitos e íntegros, a tradução deles
seria algo como sem mancha, sem mácula. E o livro de Apocalipse aponta isso, que a igreja de Cristo é uma igreja sem mancha, sem mácula, porque todos nós já fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Meus irmãos, lembre-se do nosso Mestre, do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que enfrentou as piores provações da vida. Ele enfrentou a pior dor que o ser humano pode enfrentar. E sabe qual dor que foi? Não foi somente as gusparadas, os açoites, os socos, os tapas e as humilhações. Cristo enfrentou o distanciamento de Deus. Quando ele diz, por que me desamparaste? Porque naquele momento, Cristo carregava todo o nosso pecado. E Deus, que não tem nenhum tipo de contato com o pecado, se afasta do Filho. E Cristo sente essa dor terrível. Pai, por que o Senhor me desamparou? Ele enfrentou tudo isso, irmãos, para que um dia eu e você estivéssemos na presença de Deus. Então, irmão, não reclame diante das provações da vida. Não reclame. Nós só teremos um mar de rosas quando chegarmos no céu, onde não haverá mais choro, dor, lágrimas. Aqui nessa vida, no mundo caído, nós sempre enfrentaremos as provações da vida, permitidas por Deus, para que a gente seja perfeito e íntegro na volta de Cristo, para que a nossa fé seja de fato provada, depurada e fortalecida. Que Deus te abençoe, que Deus seja com você. Eu não sei as provações que você tem enfrentado e passado, mas lembre-se, ela tem um tempo, ela passa, e ela tem um objetivo de te moldar e de te tornar íntegro diante de Deus, através do sangue de Cristo Jesus. Vamos orar, irmãos? Santo Deus, muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra nos enche de esperança, nos enche de amor. E o texto de hoje nos ensinou, ó Pai, como que as provações da vida nos traz perseverança, nos molda, nos capacita e nos faz lembrar, ó Pai, que um dia tudo isso vai passar. Senhor, as minhas palavras não têm nenhum tipo de poder, ó Pai. Mas o que eu li aqui, Pai, não foram as palavras do Bruno, ó Pai. Foram as palavras da Bíblia Sagrada, Pai, que foram instruídas pelo Teu Espírito Santo, que é perfeito e é inerrante, Pai. O meu pedido é que esta palavra possa chegar em todos os corações, possa fortalecer, aquecer, instruir, ensinar e nos capacitar, ó Deus. Seja com cada um que nos ouviu essa manhã, Pai. Cuida, Pai, da igreja do Parque Itajaí. Cuida deste conselho, ó Pai. Cuida de cada família, Pai. E eu deixo aqui, ó Deus, a minha gratidão por essa igreja, Pai. Por essa igreja que me deu tudo o que eu tenho hoje, ó Pai. Que o Senhor conceda graça, conceda bênção, conceda da sua multiplicação, ó Pai, para que essa igreja continue a frutificar e a produzir vidas em Cristo Jesus. Nós oramos, ó Pai, agradecidos em nome do nosso Mestre, Senhor
e Salvador Jesus Cristo, conforme disse Tiago, que todos nós somos servos. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Muito obrigado, igreja, muito obrigado a todos. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um domingo abençoado e que Deus te dê paz, que Deus te ajude a enfrentar as provações da vida.